Pensando aqui, comparando o mundo da escola com o mundo real. Vamos lá? Mundo da escola. A gente aprende a responder as perguntas conforme elas já foram previamente programadas. Então, um conteúdo é repassado, é transmitido para os alunos. Normalmente ele tem um grande conteúdo de memória e tem reflexão também. E a gente já sabe o critério provavelmente é um score. Vou colocar um exemplo de 0 a 10, você pode tirar tanto 0 quanto 10, e nesse intermediário, as pessoas mais inteligentes, por esse critério, são aquelas que atingem os melhores scores, tá? Tudo bem. Depois de 40 anos também como professor, na verdade eu nunca fui só professor, eu também fui professor. Então, analisando agora, depois de 40 anos, eu vejo o seguinte: muitas pessoas que tiraram as melhores notas enquanto eu era professor, tá? No mundo real, a diferença ficou grande. Muitas delas não se destacaram tanto quanto destacaram nas escolas. E por outro lado também, no mundo real, tem muitos alunos que eu lembro, nossa, que dificuldade para fazer. Primeiro é ficar quieto e deixar eu ministrar a aula. Eu tinha que ter um jogo de cintura, porque parece que tinha uma formiga, mas não ficava quieto de jeito nenhum. Conclusão: de 0 a 10 o score não era lá essas coisas. Só que engraçado, depois eles vão para o mundo dos negócios e eu tive como consultor a oportunidade de, inclusive, fazer diagnóstico em empresas de alguns deles, olha só. Então aquele cara que parecia que não... Nossa, que trabalho que dava. Depois eu vejo ele dando numa empresa, talvez é emprego, eu vou dar um chute aqui, eu não lembro exatamente, mas é empresa com mais de 30 colaboradores, tá? Ele tomando conta das empresas e por volta de 40 e poucos anos, tá? Andando de bermuda, tá? E controlando uma empresa com faturamento extremamente significativo, tá? Eu vou chutar aí cerca de mais de 2 milhões de reais por ano, tá? E tomando conta da empresa. Então eu te falo o seguinte, ó, mas o que está acontecendo? Porque lá na época da escola, ele não era esse cara boladão, ele não era bom assim, tá? Agora, quando eu conversei com ele, eu percebi o seguinte, que na hora que, vamos dizer assim, na hora que o jogo era para valer, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que é como se eu comparasse assim, não sei, aí você pode concordar comigo não, que a escola é como se fosse o treinamento, entendeu? Imagina um jogo de futebol, então você está preparando para o jogo, para entrar no gramado, com a plateia, com a torcida, com todo mundo, né? Então você está fazendo tipo um amistoso, né? Então você está preparando, tá? Então, na preparação, aquele pessoal, eu não percebi eles com essa potência toda, tá? Isso na época da escola, quando eles eram novinhos. Aí depois eu vou conversar com essas pessoas lá, que eles já estão agora nos seus ramos de negócio, quando vamos chamar de mundo real, agora, que é o mundo que você quebra, que você ganha dinheiro, por aí vai. Aí você vê pessoas que estão o tempo todo lidando e reconhecendo os próprios erros. É como se eles fizessem o seguinte, a cada ciclo da vida deles, isso eu já percebi na conversa com eles, depois eu li livro também, mas eu vou me ater mais à minha experiência nesse momento do que aos livros que eu li, até porque fala a mesma coisa, é que eles aprenderam a lidar de boa com os erros deles. Eles erram e aprendem, eles fazem ciclo. E eles aprendem, quer dizer, eles tiram nota ruim, é mais ou menos o seguinte, eles pegam e fazem um ciclo, vou chutar, tirou 3, de 0 a 10 tirou 3. Aí ele pega e faz o ciclo de novo, vê o que aconteceu, de 0 a 10 tirou 5.
faz o ciclo de novo, de 0 a 10 tirou 7, faz o ciclo de novo, tá vendo? Tá? Eu diria para você, isso não foi da escola, porque a escola não dá tanta oportunidade, a escola não tem ciclo. A escola, basicamente, eu que trabalhei durante a vida inteira, tem o quê? Tem a prova, que na verdade não deveria ser chamado prova, deveria ser uma avaliação, tá? Mas a gente conhece pelo conceito prova, não. Avaliar significa o seguinte: quanto daquilo foi absorvido, passou a ser um aprendizado, né? Então, aí depois tem um reforço, se não está indo bem, e uma recuperação, tá? Só que aquilo que a gente estuda, ele não é exatamente o que acontece na vida real, tá? Talvez a gente tenha que analisar o seguinte: cada um tem a sua função, né? A gente aprende muita coisa na escola, tá? Mas eu acho que talvez o mais importante, até eu vou lembrar de um professor de Portugal, tá? Que ele fala o seguinte, que a escola, ela teria duas finalidades. Primeiro, permitir que a gente se comunique, porque a gente aprende ali quem que nós somos, qual que é o país que nós vivemos, o idioma que nós falamos, como é que a gente conversa, tá? Então, essa é uma das funções da escola, né? Permitir que a gente se comunique com aqueles que não são iguais do ponto de vista de país, de ser humano, tudo. E uma outra finalidade é a liberdade. Então, aprender a se comunicar e aprender a ter liberdade, tá? Agora, o mundo real, a gente precisa pagar conta, pagar boleto, tá? Você pode aproveitar aquele conhecimento da escola, mas você pode aproveitar o conhecimento que não vem através da escola. Por exemplo, isso que eu faço, se você analisar, quando eu me tornei empreendedor, não foi porque eu estava na escola. Na escola eu aprendi que eu tinha que ter um emprego bom. Eu aprendi que eu tinha que formar e trabalhar para uma empresa, comprar uma casa financiada, um carro financiado. Pelo menos isso. Por quê? Porque na época também era o que eu via na faculdade, que essa era a caminhada. Quem nasce com pouca posse faz isso para sobreviver, tá? Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem não. Vamos dizer assim, na época era o que corria, tá? Vamos dizer assim, para ser bom era desse jeito, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Agora, quando você parte para o mundo real, aí você conhece outras pessoas, você percebe que os limites quem coloca para você é você mesmo, aí vem outras coisas. Então, o inteligente da escola, ele preparou para responder perguntas da escola e ele morre de medo de errar, entendeu? Quem está na escola, ele morre de medo de errar, tá? Então, ele faz tudo para não errar. E isso cria na cabeça da pessoa, isso é coisa minha, cria na cabeça da pessoa que ela tem que acertar sempre, tá? O que é que acontece com isso? Acredito que essas pessoas, de tanto medo que elas têm de errar e preparar tanto para nunca errar, elas ficam com medo de empreender. Por quê? Porque é expor a uma possibilidade de fracasso. É diferente de alguém que está na vida real, que ele já sabe que ele vai pisar na bola, já sabe. Só que aí ela aprende, é o que eu ensino nos meus vídeos aqui, também você não coloca as bolas tudo, né, cara? Já que você sabe que você vai errar e é assim que funciona, então vai devagar, passo curto, tá? Para quê? Para aprender. Então, eu dou um passo curto e pisei na bola, tirei 3. Aí eu conserto, dou um passo, tá? Passa para 5. Eu gosto muito também daquela comparação que é o seguinte: você vai pregar um prego na parede, a primeira martelada é só para pegar para a pontinha ficar firme. E depois você confere a direção do prego. É aquilo que você quer mesmo? A segunda martelada vai ser mais forte. A terceira vai ser mais forte. Tá percebendo a lógica? Então você vai, de alguma forma, arriscando mais, ou seja, imprimindo mais esforço à medida que você tem o sucesso anterior. Isso eu não aprendi na escola. Isso não foi na escola, tá? Isso foi com pessoas que bateram prego na parede,
entendeu? E eu aprendi com ela, falei, poxa, mas faz sentido, faz sentido. Outra coisa é não ter mais medo de errar, tá? Evidentemente também que a gente também não faz, né? Eu vou pegar tudo que eu tenho e vou jogar na loteria esportiva. Não estou dizendo isso, que aí você não tem controle. Você tem, por exemplo, quando eu falei do prego na parede, eu tenho o controle do prego, eu tenho o controle do martelo. Está na minha mão, então eu posso, baseado na minha competência, acertar mais ou menos. Então fique esperto, dica do dia. Não misture a inteligência na escola com a inteligência dos negócios. Porque a inteligência na escola cada vez tipo assim, não errar muito. Sempre acertar. Seu aluno nota 10. Aluno nota 10 é o quê? É que não tira nota abaixo de 10. No mundo real, o aluno que cresce é aquele que aprende a superar o próprio erro. É tipo assim, eu sei que eu vou começar pisando na bola e eu vou me superando. Essa superação você aprende no mundo dos negócios, não é na faculdade, não é na escola, não é na academia, tá? E quem está falando é alguém que fez mestrado, doutorado, tá? Mas que também empreendeu. Então eu sempre estive nos dois lugares. E isso eu aprendi no mundo real. E que se você me acompanha, é esse mundo que vai mudar a sua vida. Dica do dia. Me acompanha para mais dicas.